Olá! Sejam todos bem-vindos no canal Planeta Dog. Já peço que se inscrevam. Compartilhe, comentem e deixe seu like e agora vamos para o vídeo. O cão misterioso que não late. Entre as inúmeras raças caninas que conquistaram espaço ao lado dos humanos, poucas são tão enigmáticas e intrigantes quanto o Basenji. Conhecido como cão que não late, esse animal desperta a curiosidade de todos que ouvem falar dele pela primeira vez. Afinal, como pode um cachorro, que todos associam imediatamente ao latido, ser praticamente silencioso? Esse detalhe, por si só, já seria suficiente para torná-lo especial. Mas a verdade é que o Basenji guarda muitos outros segredos fascinantes que o tornam único no mundo canino. Sua figura elegante, com corpo atlético, orelhas pontiagudas e cauda enrolada em um gracioso círculo sobre o dorso, transmite uma mistura de mistério e sofisticação. O Basenji não é apenas um cachorro diferente. Ele carrega consigo uma aura histórica, quase mítica, como se fosse um viajante do tempo vindo de um passado remoto. Muitas pessoas, ao conhecê-lo, têm a sensação de estar diante de um sobrevivente de eras antigas, um pedaço vivo da história da humanidade. Mas o que realmente chama atenção nesse cão é o contraste entre sua aparência silenciosa e sua presença marcante. Ele pode não encher a casa com latidos, mas sua personalidade vibrante, sua inteligência aguçada e seus hábitos peculiares fazem com que seja impossível ignorá-lo. O Basenji não apenas desafia a ideia que temos de um cachorro tradicional, como também nos faz repensar o quanto o reino animal ainda guarda segredos surpreendentes. E esta é apenas a primeira curiosidade de uma lista fascinante. A cada detalhe de sua trajetória, o Basenji se revela não apenas como um cão de estimação, mas como um verdadeiro símbolo cultural e histórico, carregando no seu DNA as marcas de povos antigos, tradições esquecidas e mistérios da natureza. Agora, para entender como tudo isso começou, precisamos voltar milhares de anos no tempo e mergulhar no berço africano dessa raça única. As origens africanas do Basenji. O Basenji é uma das raças de cães mais antigas do mundo, com raízes que remontam a milhares de anos. Sua origem está ligada às regiões da África Central, especialmente na área próxima ao Congo, onde povos nativos já utilizavam esses cães em atividades de caça e proteção. Eles eram valorizados não apenas por suas habilidades naturais, mas também pela lealdade e inteligência que demonstravam ao viver em estreita relação com os humanos. O mais impressionante é que o Basenji quase não sofreu alterações genéticas ao longo do tempo. Enquanto muitas raças caninas modernas foram moldadas pela seleção humana, esse cão permaneceu praticamente o mesmo desde os tempos antigos. Por isso, estudiosos e geneticistas costumam classificá-lo como uma raça primitiva, ou seja, um elo vivo entre os cães selvagens de antigamente e os cães domesticados de hoje. Seus primeiros registros históricos são surpreendentes. Imagens muito semelhantes ao Basenji aparecem em esculturas e pinturas do Egito Antigo, retratadas em tumbas de faraós e murais que datam de mais de 4.000 anos. Nessas representações, vemos cães esguios, de orelhas eretas e cauda enrolada, praticamente idênticos ao Basenji moderno. Isso indica que ele já era considerado especial naquela época, possivelmente até com o status de animal sagrado ou companheiro das elites. Além disso, entre os povos africanos, o Basenji era conhecido como um excelente caçador, ágil e silencioso, capaz de perseguir presas de pequeno porte sem assustá-las com latidos. Essa característica incomum era justamente uma de suas maiores vantagens. Em uma caçada, silêncio pode significar sucesso. Dessa forma, ele se tornou não apenas um amigo fiel, mas também um parceiro estratégico para a sobrevivência humana em ambientes hostis. Portanto, quando olhamos para um Basenji hoje, não estamos apenas vendo um cão de estimação moderno, mas sim um verdadeiro herdeiro da história africana, carregando em sua linhagem milênios de convivência com civilizações antigas. O cão que não late, mas faz outros sons surpreendentes.
Uma das curiosidades mais marcantes e fascinantes sobre o Basenji é o fato de ele ser conhecido como o cão que não late. Mas atenção! Isso não significa que ele seja completamente silencioso. O que o diferencia de quase todas as outras raças é que o Basenji não possui a mesma estrutura das cordas vocais que permitem a produção do latido tradicional. Em vez de latir, ele emite uma variedade de sons peculiares, que vão desde algo parecido com um uivo curto, até ruídos que lembram um canto ou gargalhada abafada. Entre esses sons, o mais famoso é o chamado barrou, um misto de canto e odel, típico de algumas regiões montanhosas. Esse som é tão único que muitos tutores descrevem como se o cão estivesse tentando cantar ou conversar com eles. Essa característica provavelmente tem ligação direta com suas origens na África. O Basenji, sendo um cão de caça, precisava se comunicar de maneira eficaz sem assustar a presa com latidos constantes. Seus sons eram usados de forma estratégica, para avisar o caçador, para chamar a atenção de outros cães ou simplesmente como uma forma de expressão. Apesar de não latirem, os Basenjis não são cães mudos. Pelo contrário, eles podem ser bastante comunicativos, especialmente com seus donos. Muitos desenvolvem uma espécie de diálogo único, emitindo sons em momentos específicos, como quando querem brincar, pedir comida ou simplesmente receber carinho. Isso faz com que a convivência com ele seja uma experiência quase musical e muito diferente do habitual com outras raças. Esse detalhe os torna também companheiros incomuns em ambientes urbanos. Quem busca um cachorro silencioso, mas não completamente calado, encontra no Basenji uma opção intrigante. Afinal, não ter latidos pode ser uma vantagem em apartamentos ou lugares mais movimentados, mas ainda assim, o dono poderá ouvir sons divertidos e peculiares que lembram quase uma assinatura vocal própria do animal. Aparência única e o famoso enroladinho da cauda. Quando alguém vê um Basenji pela primeira vez, dificilmente esquece sua aparência marcante. Essa raça exibe uma elegância natural, quase como se tivesse sido esculpida para transmitir leveza, agilidade e nobreza. O corpo é atlético, de linhas finas e musculatura bem definida, lembrando muito o porte de um galgo em miniatura, mas com traços próprios que a tornam inconfundível. O rosto do Basenji tem uma expressão sempre atenta e curiosa, com olhos amendoados que transmitem inteligência e mistério. As orelhas são eretas, pequenas e pontudas, sempre em alerta, dando-lhe aquele ar de vigilância constante. É um cão que parece estar pronto para agir a qualquer momento. E essa postura alerta não é apenas estética, mas reflexo do instinto caçador que ainda pulsa forte nele. Mas o detalhe mais icônico, que arranca sorrisos e se tornou uma das marcas registradas da raça, é a cauda enroladinha em espiral sobre o dorso. Esse caracol peludo não só contribui para sua estética charmosa, mas também é símbolo da sua ancestralidade. Esse tipo de cauda é muito comum em cães de regiões mais antigas da domesticação, principalmente na Ásia e África, reforçando a ligação do Basenji com raças primitivas. Além disso, o pelo curto, liso e brilhante dá ao Basenji uma aparência impecável. É um cão que parece estar sempre limpo, já que a pelagem adere pouca sujeira e, curiosamente, ele mesmo contribui para isso. Afinal, o Basenji tem o hábito de se lamber, como os gatos, o que mantém sua higiene quase sempre em dia. Suas cores também variam entre o vermelho, preto, tricolor e até padrões combinados com branco, formando marcações que ressaltam ainda mais sua beleza. Em muitos casos, a ponta da cauda, as patas e o peito apresentam o branco, criando aquele contraste charmoso que reforça sua aparência elegante. Em resumo, o Basenji não é apenas conhecido pelo som peculiar que produz, mas também pela sua presença estética única. Um cão que parece carregar a essência da natureza selvagem em um corpo pequeno e gracioso, ao mesmo tempo que carrega uma sofisticação quase real. Personalidade forte e independente. Conviver com Basenji é uma experiência única. E, para alguns tutores,
até desafiadora. Essa raça é conhecida por sua personalidade marcante, independente e até um pouco teimosa. Diferente de cães que vivem para agradar seus donos, como o Labrador ou o Golden Retriever, o Basenji prefere agir de acordo com sua própria vontade. Muitos especialistas descrevem o Basenji como um cão com um espírito felino. E essa comparação não é exagerada. Assim como os gatos, ele pode ser carinhoso e próximo em determinados momentos, mas também gosta de preservar sua autonomia e não aceita ordens cegamente. O tutor de um Basenji precisa aprender a conquistar a confiança e o respeito do animal, em vez de simplesmente esperar obediência imediata. Essa independência não significa falta de afeto. Pelo contrário, o Basenji pode ser extremamente apegado à sua família, acompanhando seus tutores pela casa e demonstrando amor de maneira discreta, porém sincera. Mas a forma como ele demonstra afeto é mais reservada, quase como se fosse um companheiro igual ao humano, e não um animal submisso. Por outro lado, sua inteligência e curiosidade são impressionantes. O Basenji está sempre atento ao ambiente, percebendo movimentos, sons e situações que passariam despercebidos por outros cães. Isso o torna um cão de guarda atento. Ainda que não seja agressivo, ele sempre percebe quando algo está fora do normal. Mas aqui vai um alerta importante. O Basenji também é conhecido por ser um pouco arteiro. Sua independência, combinada com energia e inteligência, pode levá-lo a explorar, escalar e até aprontar travessuras, especialmente se ficar entediado. Ele não é do tipo que se contenta em ficar sozinho por longos períodos ou viver sem estímulos. Em suma, o Basenji é um cão com personalidade única, autêntica e cheia de atitude. Ele não se molda facilmente ao estilo de vida do tutor. Ao contrário, desafia a pessoa a se adaptar a ele, criando uma relação mais equilibrada e, de certa forma, mais igualitária. Um caçador de instinto afiado. O Basenji pode parecer um cão pequeno, elegante e até frágil à primeira vista, mas não se engane. Ele é um caçador nato, com instintos incrivelmente aguçados. Sua origem na África não deixou dúvidas de que ele foi moldado pela natureza para sobreviver em ambientes desafiadores, acompanhando tribos em expedições de caça e sendo peça fundamental para a sobrevivência humana em tempos passados. Ao contrário de muitas raças modernas, o Basenji não perdeu essa herança. Ele ainda carrega dentro de si uma energia primal, que se manifesta em sua agilidade, rapidez e percepção extremamente afiada. É um cão capaz de farejar, perseguir e capturar pequenos animais, como aves e roedores, de forma quase instintiva. Sua forma de caça é igualmente curiosa. O Basenji não depende apenas do faro, mas também da visão e da audição. Ele é classificado como um cão de caça de vista, ou seja, consegue identificar movimentos a grandes distâncias e reagir com uma velocidade impressionante. Essa característica faz com que, em áreas abertas, ele possa correr em disparada atrás de algo que lhe desperte interesse. Por isso, tutores de Basenjis precisam ter muito cuidado. Esses cães não devem ser deixados soltos sem supervisão, pois basta um coelho ou um pássaro atravessar seu campo de visão para que o instinto de perseguição fale mais alto. Sua independência e foco no alvo fazem com que, muitas vezes, ele ignore até mesmo o chamado de seu tutor nesse momento. Outra característica fascinante é a energia quase inesgotável do Basenji. Ele não é apenas rápido, mas também resistente, capaz de correr longas distâncias sem se cansar facilmente. Não à toa, muitos donos relatam que precisam variar as atividades físicas do cão, incluindo caminhadas, corridas e até jogos de inteligência, para manter o Basenji mentalmente e fisicamente equilibrado. Esse instinto caçador também reforça algo. O Basenji não é um cão qualquer. Ele carrega em seu comportamento a força de seus antepassados selvagens, tornando-se ao mesmo tempo um animal de estimação e um lembrete vivo da conexão do homem com a natureza. Extremamente inteligente, mas teimoso.
Se há algo que define bem o Basenji, além de seu silêncio peculiar, é a inteligência afiada. Essa raça é considerada uma das mais espertas do mundo canino. Mas essa inteligência vem acompanhada de uma dose generosa de independência e teimosia. Diferente de cães que buscam agradar o tutor a qualquer custo, como o labrador ou o golden retriever, o Basenji pensa por conta própria. Ele avalia as situações, decide se vale ou não a pena obedecer, muitas vezes, escolhe simplesmente fazer as coisas à sua maneira. Não é que ele não entenda os comandos. Pelo contrário, ele entende muito bem. A questão é, ele só irá obedecer se considerar que faz sentido naquele momento. Essa característica remete diretamente às suas origens. Como um cão de caça usado por tribos africanas, ele precisava ser autônomo no campo, tomar decisões rápidas sem depender de instruções humanas constantes. Esse comportamento permaneceu ao longo dos séculos e hoje se traduz nesse temperamento independente, muitas vezes, desafiador. É por isso que muitos tutores dizem que o Basenji é quase um gato em corpo de cachorro. Ele tem aquela postura altiva, parece medir cada gesto e, quando decide não cooperar, pode ser difícil convencê-lo do contrário. No entanto, essa inteligência também tem seu lado positivo. Com técnicas corretas de treinamento, principalmente usando reforço positivo e paciência, o Basenji é capaz de aprender truques complexos e desenvolver uma relação muito próxima com seu tutor. O segredo está em não tentar impor a obediência pela força, mas sim conquistar a confiança e mostrar que seguir um comando pode trazer algo de bom para ele. É justamente essa mistura de inteligência e teimosia que torna o Basenji uma raça tão fascinante. Ele desafia a ideia de que cães são sempre submissos, mostrando que também podem ser pensadores independentes, quase filosóficos, no jeito de viver. Um cão muito limpo, quase como um gato. Se a comparação com os gatos já parecia exagerada quando falávamos da independência do Basenji, aqui ela se torna ainda mais evidente. Essa raça é conhecida por ser extremamente limpa, exibindo hábitos de higiene que lembram muitos felinos. Enquanto a maioria dos cães depende dos tutores para banhos frequentes e muitas vezes não se incomoda em rolar na lama ou em lugares nada agradáveis, o Basenji adota um comportamento completamente diferente. Ele passa bastante tempo se lambendo, se esfregando e se arrumando, exatamente como um gato faria. Esse ritual de auto-higienização mantém sua pelagem curta sempre limpa e com pouco odor, o que é um alívio para quem busca um cachorro de manutenção mais prática. Outro detalhe curioso é que o Basenji não gosta de água. Isso faz parte de sua personalidade. Banhos forçados ou brincadeiras em piscinas e rios dificilmente o atraem. Pelo contrário, ele prefere manter distância. É como se dissesse: eu mesmo cuido da minha higiene, obrigado. Esse hábito limpo, aliado ao fato de soltar pouquíssimos pelos, torna o Basenji uma opção interessante para pessoas que prezam por ambientes mais organizados e que talvez não tenham tanta experiência em lidar com cães que exigem cuidados frequentes com a pelagem. Mas, claro, isso não significa que o Basenji não precise de atenção veterinária ou de cuidados básicos de higiene, como escovação dental e corte de unhas. O que acontece é que, no quesito cheiro de cachorro e manutenção da pelagem, ele se destaca como um dos cães mais práticos. Essa característica, somada à sua postura elegante e independente, reforça ainda mais a ideia de que o Basenji é um cão diferente de todos os outros, quase um ser híbrido entre cão e gato. Um animal raro e valioso. Quando falamos em raridade no mundo canino, o Basenji se destaca como um verdadeiro tesouro vivo. Diferente de raças amplamente difundidas, como o labrador ou o pastor alemão, o Basenji é encontrado em pouquíssimos lugares do mundo, e muitas vezes apenas em criadouros especializados. Essa raridade não é por acaso. Primeiro, porque sua origem africana o manteve isolado por séculos, sem cruzamentos indiscriminados que diluíssem suas características únicas. Depois,
porque sua reprodução exige cuidados rigorosos, e nem sempre é simples encontrar linhagens puras fora do continente africano ou de criadores certificados. No Ocidente, o Basenji ganhou fama como um cão exótico e sofisticado, sendo muitas vezes associado a tutores que buscam algo diferente, quase colecionável. É o tipo de cachorro que, ao passear em uma praça ou parque, desperta olhares curiosos e perguntas do tipo: que raça é essa? Nunca vi um igual. Além disso, essa raridade também impacta seu valor de mercado. Filhotes de Basenji podem alcançar preços bastante elevados em comparação com outras raças populares, justamente porque são difíceis de encontrar e carregam uma aura de exclusividade. Mas talvez o maior valor do Basenji não esteja em seu preço ou em sua raridade, e sim no fato de que ele preserva, em sua essência, uma ligação direta com os cães primitivos, quase intocados pelo processo de domesticação em massa. Ter um Basenji é como ter um pedaço da história viva ao lado. Um companheiro que carrega consigo a herança de séculos de convivência com antigos povos africanos. Basenji e a vida em família hoje. Apesar de seu passado selvagem e independência marcante, o Basenji se adapta muito bem à vida em família, desde que suas necessidades físicas e mentais sejam atendidas. Ele é um cão carinhoso, leal e atento, capaz de criar laços profundos com seus tutores, embora demonstre afeto de maneira mais discreta do que raças mais expressivas. O Basenji gosta de companheirismo humano, mas também aprecia momentos de autonomia, explorando ambientes com curiosidade e inteligência. Por isso, casas com espaço seguro, onde ele possa correr e brincar, são ideais. Brincadeiras de busca, desafios mentais e passeios regulares ajudam a canalizar sua energia e mantê-lo equilibrado. Para famílias com crianças, o Basenji pode ser um amigo maravilhoso, especialmente se as crianças aprenderem a respeitar seu espaço e a lidar com sua personalidade independente. Ele não é agressivo, mas exige paciência e compreensão. Da mesma forma, é recomendada a socialização com outros animais desde cedo, garantindo que ele se torne um companheiro equilibrado e bem adaptado. Além disso, a higiene prática, o tamanho médio e a inteligência tornam o Basenji um cão ideal para quem busca um animal diferente, sofisticado e, ao mesmo tempo, adaptável à vida moderna. Ele não ocupa espaço com latidos constantes, mantém-se limpo e responde bem a estímulos positivos, tornando-se uma companhia fascinante, porém singular. Em resumo, conviver com o Basenji é uma experiência única. Ele mistura história, inteligência, elegância e mistério em um corpo pequeno, mas cheio de personalidade. Cada dia com ele revela uma nova faceta dessa raça rara, deixando claro porque o Basenji continua a ser um dos cães mais intrigantes e fascinantes do mundo. Gostou? Então se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até o próximo!